aprendizado para a gente, né? E tudo tem uma razão de ser, porque a vida funciona assim. Depois que passa, você entende que aquele tempo era o tempo que deveria ser, né? E que as coisas deveriam acontecer dessa forma mesmo, né? Então, assim, obrigado pela presença, apesar do friozinho, nós estamos aí para trazer, né, esse tema para o qual nós fomos convidados. É a primeira vez que eu participo dessa Caravana da Luz, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha participado, né? Embora eu já esteja no movimento espírita há bastante tempo. Meu avô é um dos fundadores do Caminho da Paz, né? Ele trabalhou lá em São João, que é o prédio da AME, trabalhou inclusive assim, pedra sobre pedra mesmo, né? Ali construindo e organizando o centro. Então, todas as vezes que eu vou a algum lugar, que eu tenho a oportunidade da palavra, eu agradeço a ele, né? Por ter me levado para a doutrina espírita e resolvido muitas das minhas questões existenciais, porque eu era aquela criança que eu tinha muitas perguntas a fazer. E nem sempre, né, depois eu fui entender que nem sempre era eu que estava fazendo aquelas perguntas, né? Mas estava servindo de intermediário para levar as perguntas às pessoas também, porque a gente exerce, às vezes, a nossa experiência, né, de mediunidade que acontece desde a infância. Então, estar aqui hoje é um motivo de muita alegria, assim, agradecer o convite, né, e honrar também essa oportunidade da palavra, porque a gente aprende cada vez que nós temos a oportunidade de refletir a respeito de um determinado tema, né. E o tema que foi proposto para a gente hoje foi que falasse sobre a parábola, o fariseu e o publicano, né. E aí eu dei esse título aí, entre o orgulho e a humildade, a possibilidade para a transformação. Por que possibilidade? Vou ter que tirar esse somzinho aqui, né? É do meu? Será? Ai, meu Deus. Vamos lá. Mas eu acho que deve estar vindo daqui. Toda hora chega mensagem para mim. Ah, tá. Obrigada. E foi muito bom, porque hoje, ó, aprendi muitas coisas interessantes aqui. Desconectar. Brilhou, amiga, aí, ó. Maravilha. Então, gente, por que possibilidade para a transformação? Porque o exemplo da experiência, né, que o outro vive, abre uma porta para mim, mas é uma porta muitas vezes de escolha, né? Então a gente vai conhecer a parábola, a gente vai pensar sobre ela e vai entender quais são esses caminhos possíveis para a nossa transformação. E essa ideia de parábola, ela é muito interessante, porque ela expressa muito a existência inclusiva e amorosa de Jesus no mundo. Por quê? Porque cada um compreende a sua medida. Jesus contou histórias. História dá para entender a criança, que é pequenininho, e dá ao adulto também, de acordo com as experiências, as vivências, as oportunidades que a gente tem. Então, isso para nós já é assim, de imediato, né? Uma expressão amorosa de Jesus. Ele vai nos ofertar e nós vamos compreender. E quando nós estamos na coletividade, como nesse momento aqui juntos, a gente consegue fazer isso de uma forma mais integrada, né? E aí nós vamos abrindo as nossas percepções também. Porque essa passagem dos fariseus e publicanos, ela é uma passagem de Lucas, que está lá no capítulo 18, né? Ele vai até ali para o 19. 19 ele já traz Zaqueu, subindo na árvore, né? Que Zaqueu é um publicano. Então ele já traz, no finalzinho dessa parábola, uma postura publicana, vamos dizer assim, porque Zaqueu era publicano, já em busca da transformação. Então, hoje nós vamos nos ater mais nessa relação entre fariseu, publicano, mas lembrando que logo na sequência, né, da parábola de Jesus, ele traz Zaqueu ali como um publicano que sobe a montanha, né, e se vê transformado com a presença energética, amorosa de Jesus, tá? E aí, gente, quando Jesus traz as parábolas, que ele conta as histórias, ele traz os personagens, a gente remete lá naquele tempo, né? A gente, na verdade, visualiza, assim, quando fala fariseus, a gente tem uma ideia, um desenho, né? De um ser religioso, caminhando no tempo de Jesus, vestindo uma indumentária específica, né? A gente já tem isso. Possivelmente vivemos nesse período também. E quando a gente fala também sobre publicanos, cobradores de impostos, a gente também imagina, né? Aqueles homens na época cobrando, exigindo, porque a história é essa. Porém, as palavras de Jesus, em si, ela traz aquilo que existe em mim, em você,
no outro. Em alguma dimensão, né, nós temos em nós um fariseu. E nós temos também um publicano, como nós temos outros tantos. Então, a gente chama de arquétipos, né? São arquétipos que Jesus utiliza, né? Essas representações, representatividades, para dizer de nós mesmos. Então, quando a gente lê, a gente escuta uma história da parábola, ela não pode estar distante num lugar, ela não pode estar lá 2000 anos e nós estarmos aqui. Na verdade, nós estamos falando de nós mesmos. E à medida que nós vamos clarificando a nossa experiência no mundo, nos entendendo, nos posicionando, mais a gente consegue perceber essa dimensão fariseu e essa dimensão publicano que existe dentro de nós. E esse é um pouco do exercício que a gente vai estar fazendo hoje, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, né? E também das nossas reflexões. Então, qual que é a proposta? É a gente participar. Que a gente faça um exercício confortável, né? No sentido de pensar, se posicionar. Então, se quiserem aí, tá? Levantar a mão, falar, olha, nunca tinha pensado por esse lado. Nós estamos aqui numa casa hoje, né? Nós estamos num lugar aqui, que é um lugar que é nosso, tá? Então, vamos lá. Muito interessante isso, né? Mais do que conhecer essa história, nós precisamos descobrir onde ela acontece. E ela acontece dentro de nós. Que é o que nós colocamos agora. Então, a gente vai fazer um pouco desse exercício aí, tá? E aí temos algumas analogias, algumas comparações, né? Nós temos na nossa vida algumas experiências de fariseu. Ah, mas não, Patrícia, eu não tenho nada disso. Ah, mas de publicano eu não cobro ninguém. As pessoas que me cobram, mas eu não cobro ninguém. Né? Vamos ver se a gente tem ou não. Quem eram os fariseus? Porque na época de Jesus, nós tínhamos alguns segmentos religiosos, né? Espirituais, espiritualistas. Então, nós tínhamos os povos que eram samaritanos, que eram povos simples. Eles tinham uma prática mais simplista, eles formavam uma comunidade samaritana, eles tinham uma identidade. Tinham também os seguidores de Herodes, eram chamados heroditianos, eles acompanhavam as ideias de Herodes, mas uma perspectiva espiritual, da representatividade dele como um Deus. Então, tinha esse segmento. Mas eram muito populares na época os fariseus e os saduceus. A gente escuta muito falar isso, né? Era saduceu, era fariseu, era a mesma coisa, né? Como é que é isso? Mas eles tinham uma diferença. Essa diferença ela é interessante, porque também nos diz assim, por que nessa passagem Jesus escolheu falar dos fariseus e não dos saduceus, se eles eram parecidos, né? Eram pouco parecidos, mas eles tinham uma diferença. Os fariseus, por exemplo, eles acreditavam na imortalidade da alma, né? Eles acreditavam também em espíritos. Os saduceus, eles não acreditavam nisso, né? Os fariseus acreditavam na presença dos anjos, da comunicabilidade espiritual. Os saduceus não acreditavam. Eles eram mais presos, mais à lei, à palavra, principalmente mosaica, né? De Moisés. Era uma referência para eles. E os fariseus, eles tinham uma prática mais tradicional, porém eles se abriam, né, a essa percepção espiritual. E é interessante, né, que Jesus traz esses que acreditavam, né, sobre isso como uma realidade, no sentido assim, talvez eles fossem mais abertos, né, e ainda assim Jesus opta por falar deles também. E aí, gente, os fariseus, olha só, eles eram estudiosos da lei, eram homens intelectuais, eles tinham uma postura social. Muitas pessoas os acompanhavam para dimensionar o seu campo espiritual, ou seja, eles se viam como um líder, né, espiritual da época, tá? Eles eram pessoas muito respeitadas socialmente, eles ocupavam uma posição social, e na época de Jesus, não é tão diferente quanto agora, mas assim, a questão da religião, a questão da política, né, a questão da econômica, elas ficavam tudo num grande balaio. Então, aquele que ocupava um lugar, por exemplo, religioso, ele tinha também uma representatividade econômica, né? Ele tinha um poder sobre as pessoas, tinha poder de decisão, tá? Eles frequentavam o templo, era uma prática, então, assim, eles tinham uma disciplina, eles tinham rotina na sua prática, né, espiritual, eles jejuavam. Aqui, o jejum é o jejum do alimento mesmo.
tá? Porque a gente fala assim, um jejum de alma. Não, eles tinham essa prática de jejuar. Na época de Jesus, né, tinha muito isso. Inclusive, Jesus também jejuou, silenciou. Só que o jejum de Jesus já tem uma dimensão, né, espiritual, que a gente sabe, histórica e espiritual. Eles oravam, eles tinham as práticas de oração, os momentos de oração, e eles conheciam profundamente as escrituras, tá? Tudo bem? Ótimo. Algum problema aqui? Nenhum. Né? A pessoa que estuda a lei, é uma pessoa respeitada, frequenta um templo, jejua e ora, dentro da nossa compreensão, é um desenho interessante de uma pessoa interessante. Supostamente, aquela que colhe valores e vive seus valores. Né? E os publicanos, eles eram cobradores de impostos, tá? E eles eram desprezados, porque desde aquela época onde mexe no bolso dos outros, todo mundo gosta. Naquela época também não gostava. E ainda tinha mais, além deles cobrarem os impostos, eles decidiam quanto que eles iam cobrar. E, supostamente, para a sociedade, não tinha critério. Porque a gente hoje tem mais ou menos um critério, né? Quem ganha até tanto, paga tanto de imposto. Mas na época de Jesus, não. Eram cobranças e eles que definiam como que essa cobrança seria feita, né? De que maneira que ela aconteceria. Então, eles eram muito desprezados, inclusive pelos fariseus, que também pagavam os seus impostos, né? Mas ele também ocupava socialmente uma posição. Ele muitas vezes era respeitado, né? Porque as pessoas tinham que pagar. Então é mais bacana você ser meu cobrador e eu ser seu amigo do que o seu inimigo, ser seu problema. Você não vai me cobrar mais, porque você que define quanto que você vai receber de mim. E ambos eram ricos. Eles ocupavam posições sociais e eles eram ricos também, né? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? A gente não tem um problema em relação a isso nessa prática. Porém, o que acontecia? Os fariseus, eles tinham essa prática, mas eles tinham um orgulho exacerbado da posição que eles ocupavam. E quando a gente ocupa, né, qualquer posição de orgulho, nós começamos a posicionar as pessoas. Porque as pessoas que não ocupam na mesma dimensão, elas são consideradas menores. E quando a gente vê as pessoas como menores, a gente se vê como maior. Então, isso era um problema. E o cobrador de imposto, né, ali, que tinha, né, que cobrar, ele também poderia ser visto como um problema. Depende aos olhos de quem, tá? Então, vejam só. Existem, né, algumas dimensões nossas. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá. O problema, gente, é que a relação, vou voltar um pouquinho nisso aqui, é o que os fariseus tinham, porque eles se colocavam, né, a passagem, eu vou ler a passagem na íntegra aqui, quando eles se dirigiam a Deus, né, eles se dirigiam se posicionando em relação a Deus. É como dizer assim, meu Deus, eu sou muito bom, eu mereço isso, né? Eu faço isso, eu jejuo, né? Ele se mostrava socialmente e para Deus nesse lugar de justificar e se posicionar diante do olhar que é soberano e supremo, que já conhece as consciências e que já conhece todos nós. Então, aí nós temos um problema nesse posicionamento, tá? E aí eu gostaria de fazer essa leitura na íntegra para a gente poder entender melhor e dar sequência à passagem. Por quê? Porque eu acho importante a gente ler na fonte, né? Quais são as palavras, o que elas dizem ali. Minha amiga, está aqui meu óculos. Eu voltei com ele para cá. Sem olho a gente não funciona, né, gente? Meus braços ficaram curtos. Porque tá assim, ó, tá ficando curto. Aí quando chegou aqui não deu mais. Eu teve que usar óculos, né? É assim, um tempinho a gente vai ficando com o bracinho curto. Então, vamos lá. Olha a passagem que diz, né? A passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar.
um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, né? Então, essa é a passagem de Lucas. Gente, o que nós temos aqui de problema, né? Acho que, sim, são reflexões interessantes para a gente pensar. O fariseu, todos dois, andam com uma ferramenta na mão. Nós também andamos com a nossa. Não sei qual que é a ferramenta que cada um anda, né? Mas é interessante a gente perguntar. O fariseu, ele anda com o quê? Com uma régua. E aí ele começa a medir. Ele mede o outro, né? Ele mede o fato, ele mede a circunstância, ele mede o sujeito, ele mede o momento, ele mede o tempo inteiro. Só que a referência é quem? Ele. Ele se coloca no lugar em que a referência é ele. Se a referência é ele, tudo que vem abaixo é menos. Ele erra a mão. Por quê? Eu posso olhar para mim e posso olhar para o outro e entender o tempo e o lugar que cada um ocupa. Mas eu não posso me posicionar de uma forma diferente e favorável, desfavorecendo o outro. O publicano, ele anda com chicote, né? Mas ele pode errar a mão também. Se ele anda com esse chicote e ele estala o chicote, já viu quando a gente estala o chicote só para a gente acordar, né? Não é esse barulho? Mas ele se auto-punia em alguma dimensão. Se ele erra a mão, a gente atravessa o campo da culpa e se posiciona de um modo excessivamente culpado, que é também um lugar adoecedor de ocupar. Concorda? Quando a gente acorda, né, e se vê num lugar em que as nossas imperfeições, que elas fazem parte de todos nós, mas que nós estamos em busca de uma transformação, aí a gente não erra a mão. Tanto um quanto o outro, né, aqui nesse momento, corre o risco de atravessar as fronteiras do equilíbrio, e isso é difícil de fazer. Por quê? Porque muitas vezes nós somos fariseus. E muitas vezes nós somos um publicano perdido de nós mesmos. E eu acho que é aí que a parábola começa a fazer a diferença para a gente. Porque não é uma experiência comportamental. A nossa experiência no mundo, veja bem, ela não é comportamental. Ela é transformadora. E a transformação vai levar a um possível comportamento que é coerente com o estado em que a gente se encontra. Por quê? Porque às vezes a gente chega aqui, ó. Nós começamos a disputar alguns espaços que eles são muito complicados da gente estar. Primeiro, a gente vive experiências de polarização. Quando começa a contar a história, a gente pode pensar assim: vê lá se sou fariseu, né? A gente já quer ocupar um lugar. De imediato você fala assim: não, posso até ser um publicano, mas fariseu também não sou não, porque eu não meço assim, eu não ajo assim. Né? A gente quer posicionar. Porque nós temos que ser 8 ou 80. Só que nós esquecemos uma coisa muito importante. Se nós somos espíritos em transição, nós estamos em processo de trajetória. Então a gente ocupa que lugar? Nenhum. A gente ocupa a transição. Tem dia que eu sou melhor um bocadinho, entendeu? Tem dia que eu não sou tão bom assim.
E eu estou no lugar que é do humano. E a gente acha que tem que viver na polarização das experiências nossas. Isso é certo, isso é errado. Mas a gente está no mais ou menos, gente. Ah, tem que ser tudo, né, ali, explícito, nada obscuro. Não, a gente está no meio do caminho. Quando nós conseguimos olhar com mais lucidez e consciência os momentos que nós estamos atravessando, a gente começa a caminhar para o lugar em que a gente quer pertencer. Né? Então a gente fica entre aqui, ó, verdade e razão. A gente fica disputando a verdade. Nós, pitas, fazemos isso? Não, Patrícia. Fazemos. Porque tem hora que a gente define que o caminho é esse, tem que ser desse jeito, é dessa forma. Tudo que foge à forma, porque, gente, formar é pôr dentro de uma forma. E a gente quer ver a experiência de forma. Na vastidão que é o mundo, na complexidade que o mundo é, a gente quer disputar o campo da verdade. Ó, você não pode agir assim porque tem que ser assim, assim. Não é. Então, nós não conseguimos conversar. A gente não abre espaços. Eu sou fariseu quando eu não abro espaço para pensamentos e diferenças. Eu não aceito estabelecer um diálogo intra-religioso porque eu tenho um posicionamento cristão. Aí eu não posso conversar, né? Eu não posso entender que lugar que é esse que o outro ocupa, que faz sentido para ele, num mundo extremamente vasto e diverso. Eu não aceito a sexualidade do outro. Eu não aceito a ideia do outro. Eu não aceito a cor do outro. Eu não aceito o corpo do outro. Tô falando besteira, gente? Se eu tivesse, me perdoe. Como a gente quer estabelecer o certo como se nós fôssemos o dono da verdade. O outro é menos, porque eu jejuo. Eu jejuo, né? Eu estou na igreja, eu estou no templo, eu estou no terreiro, eu estou no centro. Aí eu tenho a verdade estabelecida em mim. Num mundo vasto, diverso e complexo. Jesus é minha referência. Eu identifico com esse lugar. Faz sentido para mim. Né? E aí eu entendo que a experiência que Jesus traz para o mundo é a experiência do amor. O que não é tolerável no mundo? A violência. Que pode ser silenciosa, inclusive. Pode vir da palavra, que pode vir do olhar, que pode vir da não aceitação, que pode vir do não acolhimento, que vem do julgamento. Esse espaço não cabe. Outros, a gente vai ver o que acontece no mundo. Como que o mundo está caminhando? Porque a gente não pode estabelecer um lugar de padrão comportamental se o meu Cristo interno não está solarizado. Vou usar a palavra do sol. Eu gosto muito do sol, acho que o sol aquece, né? Então, a gente pensar dessa experiência crística que é interna. Ela é interna. Se ela não acontece dentro de mim, tudo de fora é tempo caiado. A experiência de fariseu no mundo. De uma espiritualidade que não acompanha, que não transforma, porque a nossa transformação, ela é mais simples e natural que a gente pensa. É aquele dia que você tá para gritar, você falou, ai, não gritei. Você tá no ímpeto, você fala, ai, não fui. Nós é menina, nós falamos, ai, primeiro, né? Uai, não fiz. Uai, não aconteceu. É isso. Porque você fala, alguma coisa em mim está num lugar melhor. Eu estou acessando uma compreensão melhor, né? E aí a nossa caridade, porque às vezes a gente faz a caridade, ela não pode funcionar como uma prática que vira uma prática, né? Aí eu faço a caridade, porque eu tenho que ir lá, eu tenho que ir na sopa, eu tenho que recolher o alimento, eu tenho que, né, pegar a roupa, eu tenho que fazer a palestra, eu tenho que receber as pessoas, eu tenho que fazer o atendimento fraterno, né? Eu tenho. Se as coisas funcionam no eu tenho, elas já estão ocupando um lugar que a gente já tem que pensar por que tem.
Porque não tem. Ah, Patrícia, não tem que fazer caridade? A caridade, ela é uma expressão o quê? Diária. A caridade a gente tem com o cachorrinho que aparece na porta da sua casa, né? Você não vai chutar e nem vai tocar, porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo. Quando você vai lá e espera, sabe, pegar uma aguinha, tadinho, né? Deve ter rodado pra caramba, parou na porta da minha casa, ao menos uma aguinha. Ah, mas ele vai ficar ali, mas ele vai ficar só um tempinho, né? As pessoas têm medo de cuidar e tratar, estender o processo de afeto, né? Com o animal. É com o filho, é dentro do seu trabalho, quando você consegue silenciar, quando você consegue ouvir, sem contestar, porque tem hora que a gente fica ouvindo e a gente quer falar, e a gente não escuta, a gente não faz processo de escuta. E ouvir o outro, gente, sem julgamento, talvez seja das maiores caridades que a gente pode exercer. Porque às vezes a gente ouve com julgamento das pessoas. A gente já está ouvindo, já está posicionando a pessoa num lugar, sabe? E a caridade, ela é um processo natural. Porque se eu tiver que pensar para fazer caridade, é um ensaio? É, como diz André Luiz, quando a gente faz o bem, de alguma maneira isso ressoa, mesmo que a gente não pense sobre ele. Ele ressoa, né? Porque ele está sendo levado para algum lugar. Mas quando ele é espontâneo, ele vai com uma carga amorosa que eu mesmo me reabasteço do ato de amor que eu estou trazendo. Porque a nossa experiência no mundo de amor é de troca. Eu amo se você me amar. Eu sou bom para você se você for bom para mim. Eu só ofereço, mas não recebo nada. A gente não está entendendo o que nós estamos recebendo quando a gente ama. Se eu escolho amar, eu crio um vínculo eterno. Porque eu escolhi o amor. Ah, Patrícia, mas estou amando, a pessoa está pisando, está me judiando. Mas vamos lembrar que o amor passa pelo alto amor. Mas não é experiência de troca. Aí é outro lugar, entende? Eu vou ofertar. Sai de mim. É no ciclo e vai voltando, sabe? Sai de mim. Você será amado, incontestavelmente amado. Dentro de tudo que eu puder te dar, eu vou te oferecer. A gente ama com a limitação, porque nós também somos limitados no amor, né? O que eu estou trazendo aqui, gente, é um desafio para mim também, né? Tudo isso aqui, eu estou me colocando nesse lugar. Mas quando a caridade acontece como uma expressão do amor fluido, ela só acontece. Eu falo, ó, a pessoa está sem cobertor, você já vai na sua casa, naturalmente você já fala, eu tenho lá, gente, vou, né, levar lá para a pessoa, porque fazer com isso aqui. A gente entende o que está sobrando e a gente cria uma coisa que é muito interessante, que é a não necessidade das coisas. Nem materiais, nem espirituais, porque a gente já sente reabastecido o suficiente. Dentro da nossa casa está sobrando, gente. Ah, Patrícia, não está não. Tá, gente. Tem ninguém passando falta de agasalho. Tem. Um alimento aqui, outro lá, onde come um. Vai, né? De falar que a gente está com aquela falta mesmo, assim. Né? Porque às vezes a gente quer o excesso. Né? A gente quer o demais e que a gente nem precisa. Porque o que a gente precisa realmente, graças a Deus, a gente tem. E muitas vezes a gente cria necessidades que nós não temos. Porque nós vamos sendo arrastados por uma massa inconsciente, entendendo, o mundo funciona assim, é assim mesmo? Não, não é assim mesmo. A gente tem que ter o quê? A nossa subjetividade. Por mais que a gente evolua, né, em determinados momentos, avance, né, porque às vezes nós espíritas, a gente tem muita preocupação com a evolução. Porque a gente tem que evoluir. Porque a gente tem que progredir. Porque a gente tem que transformar. Porque a gente só tem, sabe o que, gente? Viver bem. Viver bem. Quem está preocupado com a evolução está preocupado com o que não precisa. Porque isso é processo natural. Natural, porque senão nós vamos fazer igual o fariseu, nós vamos ficar de fachada, nós vamos achar que nós evoluímos demais. Aí chega num determinado momento, você dá aquela escorregada, você fala assim, ai meu Deus, evoluí, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas quem cuida de viver bem, e toma o amor como rota de expressão interna, que a gente não tem que prestar conta para ninguém. Para quem que nós temos que prestar conta?
Ah, então você me prestar conta para Jesus. Tá, mas Jesus não está esperando ninguém prestar conta de nada, não. Ele está só amando a gente, entendeu? Está só nos amando. Não tem tribunal, gente. Não tem isso, não tem esse lugar, não. É conexão com Cristo interno. Se eu estou conectado com Cristo, com a espiritualidade, né, ou com algo que faz sentido para mim, como expressão de amor universal, eu estou conectado com Jesus. Eu estou conectado com a espiritualidade, eu estou bem. É isso que a gente carrega, né? Porque senão a gente vai viver uma experiência entre aparência e realidade. Aí a gente vai para a rede social, posta uma foto, né? Lá tem até uma música que fala, né? Você postou, não sei o que lá, o carro indo, mas não postou seu rosto chorando, é um negócio assim, né? Que a pessoa posta uma coisa maravilhosa e no outro momento ela, né? Isso é muito comum, assim, dentro da psicologia, a gente vê muito esse lugar também, às vezes a pessoa posta, né, minutos depois ela pratica um ato, ou de suicídio, ou não fica bem, ou está muito mal, né? Às vezes você fala assim, ô fulano, mas você estava legal lá na festa, ai, estava acabada. Você fala, mas por que você postou? Né? Porque às vezes a gente posta uma coisa que você quer recordar um momento que você viveu, você quer olhar para aquele momento, não sei, cada um tem uma intenção, né? Você quer ver aquele negócio e fala assim, ó, a experiência minha no mundo, que bonitinho que eu tô, assim, é curtindo para mim. Mas muitas coisas a gente não posta, porque a gente nem lembrou de postar, porque estava tão bom que a gente nem lembrou. Aí você vai ver a realidade, né? Você tem uma situação, mas... Então, o que é mais relevante? Qual a verdade que me habita? Tem uma pergunta que é muito legal, que eu gosto, para mim ela serve muito com roteiro, assim, quando eu estou em dúvida em qualquer situação. É se perguntar, o que me move? O que me move? Eu vim aqui por quê? Por quê? O que me moveu? Né? Que recurso interno mobilizou o fato de estar aqui? Cada um veio por uma circunstância, mas precisa ser algo que faz sentido. Às vezes a pessoa fala assim, amanhã domingo, ai, que preguiça de ir na missa, mas tem que ir, né? Vou dar um exemplo, né? A gente escuta muito nossos colegas falam isso. Aí você fala assim, gente, não vá. Não faz sentido, né? Tipo assim, né? Jesus não vai falar assim, fulano veio, ciclano veio, aquele outro faltou, aquele que costuma sentar ali não veio. Não tem isso, gente. A gente presta conta para quem? Para nós. Para a nossa trajetória. Sem autopunição. Afeto. Se colocar no colo. Porque nós somos filhos, né? Universais, pedintes, em alguma dimensão adoecidos, sim. A gente tem né, um histórico, um passado de aprendizado, onde a gente ainda não conseguiu lapidar. É como se o amor fosse né, um diamante muito grande, a gente vem limpando. A gente vem limpando. Às vezes, com essa encarnação, a gente né, sopra mais um bocadinho, sabe? Mas nós estamos limpando, ele está ali. Lindo, pulsante. E a gente vai aprendendo a viver, né? A gente vai aprendendo. E aí nós temos alguns desafios atuais que são muito importantes, né? A gente ainda vive uma cultura de comparação, que é uma experiência de hipocrisia. Aí nós somos hipócritas, que é o que Jesus não falava com os fariseus? Hipócritas, né? Mas eu vejo Jesus, ele fala assim, Jesus virou o templo, né? Isso tem todo um sentido, né, gente? Não é pegar e revirar, né? É no sentido assim, Jesus virou o templo, quer dizer, ele falou assim, não pensa aí, não é isso. Né? A gente não pode entender, a gente não entende muito né, no pé da letra das coisas, talvez seja interessante a gente fazer esse outro exercício né, de revirar. Se Jesus falou hipócrita, ele falou assim, ô hipócrita, né? Ele não falou, hipócrita, numa carga de desafeto, né? Não é esse Jesus diz, né? Jesus diz, não é isso não, né? Tá entendendo errado. Não é esse lugar, vamos pensar, vamos usar um outro lugar. E a gente, às vezes, se compara. Todas as vezes que eu me comparo, gente, eu me posiciono ou no lugar acima ou no lugar abaixo, quando eu me comparo com alguém, não é? A gente faz isso. Nós vamos olhar para o nosso processo com o quê? Entre aspas, comparando com a gente mesmo.
Olha, ontem eu pensava isso, mas hoje eu já mudei essa ideia. Porque se nós formos sujeitos assim, nós vamos caminhar assim no mundo. E nós vamos desencarnar assim no mundo. Entende? Né? Então, quando eu estou aqui, ó, eu vejo só o que está aqui. E a nossa visão é periférica, inclusive o que está na sombra, que a gente não quer olhar. Nós temos um campo que é sombrio, que a gente não toca nele. Eu não olho ele porque eu não quero encontrar as coisas que eu sei que estão lá. Mas eu preciso olhar para essas coisas. Eu preciso olhar para essas coisas. São os nossos defeitos, né? São as nossas questões, são os nossos conflitos, que faz parte de todo ser humano. Por quê? Se nós estamos reencarnados juntos, nós estamos vivendo o mesmo momento existencial, né? No planeta Terra. O que Chico falava? Enquanto você sentir vontade de chupar um picolé, meu filho, você é da Terra. Você está conectado com o planeta. Ou seja, nós que estamos vivendo esse momento aqui, somos muito parecidos. Né? Claro que tem alguns espíritos que reencarnam entre nós para ajudar a humanidade a impulsionar. Quando a gente olha para trás, parece até que eles já vieram e nos abandonaram, né? Quando você pensa assim na música, no Mozart, aí você fala, meu Deus, cadê o Mozart hoje que não tem mais para nós? Né? Aí você pensa um líder religioso que ajudou a impulsionar, e você fala, cadê os líderes, né, religiosos? Parece que a gente está meio abandonado. Assim. Porque a gente já chegou em algum lugar que nós conseguimos fazer alguns movimentos de compreensão. A gente tem né, algumas experiências que nos dão suporte aí. E o André Luiz fala uma coisa muito interessante, assim, ele fala isso naquele livro, eu acho que é no Mecanismo da Mediunidade, ou aquele Entre Dois Mundos lá, que nós vivemos muitos ciclos viciosos. Né? A gente vai para um lugar, aí erra naquele lugar. Aí você vai naquele mesmo ponto, sabe? Você vai, é naquele ponto que você escorrega, e depois é naquele ponto que é o seu ponto frágil. Então, assim, identificar, né? Quais são esses nossos pontos e por que que essas coisas nos acontecem nesses determinados lugares. Por que que a gente tem essa fragilidade? Às vezes ela é uma fragilidade emocional, né? Às vezes ela é uma fragilidade física, inclusive. A pessoa fala assim, nossa, sua mãe nunca fumou, praticamente morreu de efizema pulmonar, né? Quer dizer, não fumou agora, né? Mas é um campo sensível. Nós conhecemos pouco o nosso corpo. Nós sabemos que nós temos campos energéticos, sabemos, né? Os centros vitais, né? Aqui relacionado à palavra, o que a gente diz, né? A forma como a gente expressa a linguagem. Aqui o nosso campo emocional. A gente fala assim, nossa, minha boca amargou, problema de estômago. Não. Emoção, qual que é o órgão da emoção? Fígado, né? Quando a gente chora, você acha que a gente chora? O que a gente faz com esse lugar aqui? Massageia, né? Acolhe aonde que está dolorido no nosso campo emocional. Então, às vezes a gente se visita pouco até no corpo, porque o corpo sinaliza pra gente. As dores que temos de cabeça, os pontos, não é assim? Né? O que isso está pedindo de mim? Quando eu tenho problemas de garganta, às vezes a pessoa fala assim, eu lembro uma vez, era até eu fazia massagem com uma moça, ela era mas era muito interessante, porque a gente tem poucos saberes, principalmente orientais, né? Aí ela fazia massagem, ela falava assim comigo, o que essa semana você não delegou para ninguém? Ah, meu Deus do céu. Como assim? Ela falava assim, ó, ao ponto do pé aqui, ó. Isso aqui, ó, é ponto das relações, do mando, comando. O que você falou assim? Você pensou assim, isso eu tenho que fazer sozinha. Gente, já sabia direitinho. Só de tocando nos pontos do corpo, ela perguntava, sabe? Aí ela falava assim, nossa, o que você quis falar e não falou? Nada. Ela falou, pensa aí, aqui, ó. Eu vou te falar por quê. Aqui esse ponto, tá desse jeito. Você queria comunicar, você não... Eu sabia direitinho, né, onde que era. Então, quer dizer, olha como que o nosso corpo, a gente conhece pouco. Né, do nosso corpo, das nossas expressões. Seria interessante, né, a gente se olhar mais, até nesse sentido também. Jesus propõe a cultura da transformação, mas essa transformação como
né, um processo, algo a acontecer, né? A gente vive buscando aí, talvez na internet, curtidas, mas a gente não se curte. A gente se gosta mesmo, assim? A gente gosta da gente? Se não gosta, a gente tem que gostar. É importante a gente gostar. Primeiro, por causa da subjetividade. Só tem nós que é nós, entendeu? Tipo isso. Né? A nossa história espiritual, olha quanto a gente vem atravessando, gente, do tempo com ela, né? Se eu não me aprecio como a minha melhor companhia, como é que eu vou ser boa companhia para alguém? Porque, no fim das contas, a gente só tem a gente. Entendeu? Ah, não, Patrícia, a gente caminha com vários espíritos. Mas o processo é nosso. Se eu estou bem comigo e se eu sou uma boa companhia para mim, qualquer lugar que eu habitar e eu estiver, será um bom lugar de estar. A gente não fica condicionado a nada. Nós não estamos condicionados materialmente a nada. Você pode estar num lugar que não é nem um lugar desejado, mas você está na sua companhia. Isso é sensacional. Isso é maravilhoso, quando a gente chega nesse lugar. Quando o publicano diz a Deus, oh meu Deus, eu acho que eu perco, porque né, eu excedo essa busca. Ele está olhando para ele mesmo. E ele está se amando em alguma dimensão. Porque ele só reconhece na gente aquilo que o desconforto quando se é confortável consigo mesmo. Porque quem vive sem essa percepção acha que está vivendo muito bem, entende? Mas não está vendo o lugar que está pedindo atenção. E é ponto de atenção. Então é um desconforto que vem daquele que está em alguma dimensão confortável na sua própria pele, confortável com a sua condição de alma. E que é interessante para a gente ocupar, né, esse lugar aí. Jesus busca a consciência, então o nosso processo é importante que ele seja no mundo, né, consciente. Ele vem do saber, porque uma coisa é a gente saber as coisas. Outra é ter consciência. Quando você sabe, você entendeu o processo. Quando você tem consciência, você vive o processo. E isso é de uma forma natural. Às vezes você sabe, por exemplo, é uma passagem, né? Você conhece. Mas quando ela toca em profundidade, ela transforma. Então, essa proposta que Jesus traz de transformação, ela passa pela via da consciência. E quando toca a consciência, gente, não tem como voltar atrás. Porque tocou a nossa razão. E Emmanuel fala uma coisa muito interessante, que toda consciência, todo saber nosso, ele só faz sentido se a gente acessar duas asas, né? Uma delas é o campo do sentimento, né? Ele até coloca o sentimento que a gente sente, as emoções, e a outra ele chama de razão, uma razão iluminada. Ele não fala só razão, ele fala razão iluminada. Então a gente lança luz. Agora, onde que a gente vai buscar essa luz? Aí é o caminho que cada um faz. Você pode buscar em Jesus, você pode buscar, né, nos saberes do mundo também, na nossa experiência contemplativa. O contemplar. Por quê? Porque a vida sinaliza para todos. Não é quem entra aqui dentro e assiste uma palestra espírita, ou quem vai na igreja, ou quem age, né, como o fariseu age, que terá acesso aos conhecimentos espirituais. Por quê? Porque eles estão expostos no mundo para serem colhidos por todas as pessoas que vivem experiências sensíveis e contemplativas. Porque se você sai na rua, você vê a árvore, você fala, meu Deus, mas é muita perfeição que Deus fez, esse IP rosa. Você já conectou. Se você entendeu o IP, você já entendeu coisa demais. Você respeita, você ama, você admira, você utiliza com respeito, você valoriza. Né? Um senhorzinho que está às vezes lá, né, na roça, cuidando das vaquinhas dele, lá, com a dona dele, e, né, que agradece o dia, né, e está conectado, ele conhece verdades espirituais, que às vezes a gente atravessa a letra, mas não acessa o campo espiritual. Mas aqui é oportunidade, porque a gente consolida os saberes que a gente
traz e faz o que Allan Kardec fez, que é um grande educador, estrutura o conhecimento que a gente tem. Aí você consegue clarificar. Mas a consciência, ela é acessada por muitos fatores. E às vezes você tem o saber da letra do conhecimento, mas não acessa a consciência. Você não chega e você não alcança esse lugar. Né? Interessante, mas é isso, né? E aí Jesus procura o quê? A sinceridade. Ele não procura o discípulo que faz tudo certo, que é perfeito. Porque o publicano, né? Ele falou, Jesus, né? Nossa, não quero nem levantar os olhos, porque, né? Eu sou um homem que eu acho que estou errando, pecando, mas assim, ali, gente, ele já acendeu a conexão com Jesus, porque ele abriu as portas da sinceridade. Então, para se dirigir a Deus, como que a gente dirige? Porque às vezes a gente faz como fariseu, né? Você fala assim, ô Jesus, não, peraí, ué. Tô rezando. Vou no centro, vou na igreja, jejuo, né? Não faço nada de errado. Ocupa espaço social aí e o senhor me manda uma bomba dessa? Ah, não, eu mereço um negócio melhor, ué. Aí você fala, se for por merecimento, a gente conversa assim, se for por merecimento, Deus vai me dar porque eu mereço. Só, gente, que essa justiça é de uma dimensão de Deus, não é nossa. A cada um segundo as suas obras. A gente sabe que existe merecimento, mas essa passagem, né, até quando a gente estuda ela fala muito sobre esse princípio que é a justiça. Só que a justiça, ela não é definida por nós. Eu não tenho esse parâmetro de justiça. Muitas vezes a justiça é feita para aquele que se arrepende e aquele que se abre as portas da regeneração. Porque todos os dias Jesus bate a porta do nosso coração e pergunta, o que você deseja? Todos os dias. Ele já perguntou para nós hoje. O que você quer? Dá sinal, mas dá sinal com a sua alma. Não dá sinal como o fariseu falou. Oh Deus, eu jejuo, eu mereço, você quer. Não. Dá sinal do mérito com a sua alma. É isso que faz sentido. É diferente. E aí fica, né? Para a nossa reflexão final, nós já estamos chegando no finalzinho. Não vou atravessar muito tempo, né? Nós já chegamos, nós estamos chegando lá. Tenho julgado mais do que compreendido? Não precisam responder. Pode guardar para vocês que eu guardo para mim. Né? Esse é para o nosso travesseiro. Eu tenho julgado mais do que compreendido, porque julgar vira mania. Começa a julgar, toda hora está julgando. Aí julgar roupa, julgar cabelo, julgar isso, julgar aquilo, julgar... Está toda hora julgando, julgando, julgando. Vira hábito, gente. Fofoca vira hábito. Falar mal dos outros vira hábito. Tudo vira hábito que a gente vai. E se virou hábito, por quê? Porque encontrou ressonância. Tem gente que já... Onde que o negócio está rolando, a pessoa situa, sabe? E tem gente que não. Né? A gente vai se alimentando desse lugar. Tenho servido realmente ou buscado reconhecimento? Eu trabalho porque eu estou conectado com o trabalho ou eu trabalho para reconhecimento? Aí vocês vão falar assim, mas quem não é reconhecido não recebe promoção. Se eu fizer as coisas e ninguém souber, também eu não tenho ascensão. Tudo bem, pode até passar por esse lugar do reconhecimento. Tem problema isso? Não, não pode ser a primeira dimensão da minha proposta. Porque a minha primeira dimensão de trabalho precisa ser o quê? O compromisso. Se eu faço bem feito e a essência que me nutre é servir bem, o reconhecimento bem, ele acontece. E aí ele acontece de verdade. Em algum momento ele vai ressoar. Porque você fez bem feito. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer porque isso é natural. Ele está sendo bem feito. E as pessoas percebem quando as coisas são feitas com amor e com carinho. Elas percebem. A gente identifica, não identifica, gente? Você fala assim, não, fulano não entendeu, né? É uma coisa, a pessoa não entendeu bem, mas se você sentiu energeticamente. Às vezes ela está no departamento sorrindo para você e você fala assim, né? Mas já é um esforço, né? O sorriso, o acolhimento, já é um... Mas tem coisa que você fala assim, é verdade, tá vindo com verdade. Aí aquilo te toca, porque é energético.
Tenho orado para agradecer ou para pedir? A gente pode pedir? Claro. Nós somos filhos pedintes. Nós somos necessidade em alguma dimensão, todo mundo é. Né? Mas não pode ser aquilo que eu vou balizar a minha prece, minha oração. Porque quando eu começo pelo exercício da gratidão, talvez eu nem passe para o próximo passo. Eu só agradeço e já é o suficiente. Aí a gente chega naquele lugar que você fala assim, nem peço, eu só agradeço. Porque a gente entende, né? Uma forma mais complexa, que seremos atendidos nas nossas necessidades. Mas quando a gente valoriza, já viu aquele pouco com Deus é muito? É tipo isso, né? Mais ou menos esse lugar. A gratidão é a energia das mais potentes do universo. Ela está juntinha com o amor, né? Ela que nos aquece. Tenho comparado a minha caminhada com a dos outros, é que nós falamos, né? Anteriormente. Cada um tem a sua história, né? Seu caminho. Caetano já disse para nós, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a gente sabe. Se a gente não sabe, porque a gente está desconectado de nós mesmos. Mas a gente sabe, gente. Aonde que o calo aperta, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, não sabe? Né? O que é um pouco mais desafiador para a gente, o que nós já conquistamos, que a gente também já conquistou coisa bacana pra caramba. A gente olha para nossa história assim, você falou, gente, né? Isso aqui não, talvez não me roube muito, mas não, isso aqui já, né? Eu já entendi, eu já tomei consciência, já tenho outra experiência, tá? E aí fica para nós essa mensagem final que Allan Kardec diz, né? Jesus traz também para nós em relação a sermos, né, trabalhadores, ocupar esse espaço aí desses dois arquétipos, né, o fariseu ou publicano, mas entendendo, gente, que o publicano, ele não é de todo bom, mas ele também não é de todo mal. E o fariseu também não é de todo mal, né? Ele tem uma dimensão dentro dele boa e transformadora. Nem que seja para acordar na sua época os corações que já estavam mais prontos para a espiritualidade. Viviam aquela espiritualidade, mas viviam com sinceridade, que é o mais importante. E que é o que Allan Kardec traz para nós quando ele fala do homem de bem, né? Que é o que a gente busca nessa transformação, que passa ali na passagem por esse lugar da humildade. Essa parábola vai falar sobre humildade, entendendo que quem que é humilde? O que é ser humilde? Humilde é aquele que sabe o exato tamanho que tem. Nem para mais, nem para menos. Ele sabe o tamanho que ele tem. E isso basta. Ele com ele, né? É uma parábola que vai falar para a gente sobre sinceridade do nosso coração, a coerência de visitar, entender também os nossos defeitos e as nossas potencialidades. E trabalhar mais as nossas potencialidades. Né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero trabalhar meus defeitos. Então, a partir de hoje, não falo mais mal de ninguém, porque eu falo muito mal dos outros. Eu não quero mais ser uma pessoa que faz, eu não quero. A gente fica no campo comportamental. Não é isso que Jesus trouxe. Ele trouxe uma verdade transformadora para nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar as nossas potências. Quando eu trabalho aquilo que já é potente, aquilo que não é vai minimizando para dar lugar a coisas maiores. Então, isso é muito importante a gente entender. Não ficar focando nos nossos defeitos. Então, nós vamos se situar com defeito e aí nós vamos ter postura comportamental que não faz sentido, né? E aí Allan Kardec fala para nós, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza e naturalidade. Interroga sua consciência sobre seus próprios atos e pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Isso é importante, né? Se ninguém tem motivo para dele se queixar. Sempre tem. Alguém sempre vai queixar da gente. E nós também sempre vamos nos queixar de alguém, né? Faz parte. Enfim, se fez aos outros tudo que desejaria que os outros lhe fizessem. Mas nós precisamos fazer os melhores movimentos que a gente der conta. E no final do dia a gente entender, será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu podia, né, fazer melhor? E aí, se a gente identificar que pode fazer melhor, um novo dia se abre para nós. Cada vez que o sol desperta, ou não, porque há dias que não tem sol, mas o sol não aparece, mas ele está lá. E tem dias que o sol também não aparece para nós, mas ele também está lá. E é um dia para a gente renovar, né? Crescer e cuidar da nossa experiência no mundo. Que a experiência de cada um de nós seja uma experiência de alegria.
Nós viemos para cá para sermos felizes. Nós não viemos para pagar, resgatar. Não, nós vamos estar lá nesse lugar aqui dos felizes. Nós viemos para sermos felizes, para vivermos com alegria, para vivermos com gratidão. Quando a gente consegue viver assim, é o nosso exercício de fé, porque nós confiamos que tudo que a gente atravessa, todas as nossas experiências que nós atravessamos, é a melhor possível que Deus ofertou para nós. Porque Deus sempre nos oferece o melhor, seja em qualquer circunstância experimental, espiritual que a gente se encontre. Todos nós. Deus não usa régua, né? Deus não usa chicote. Deus apenas nos ama e soberanamente nos ama. Que Jesus nos abençoe, né? Hoje e sempre. Né? Fiquem todos em paz. Muito obrigada pela oportunidade, né? Mais uma vez, perdão pelo contratempo, mas espero que tenha sido bom para vocês, tanto quanto foi para mim, viu? Muito obrigada de coração. Obrigada.